A Prefeitura de Joinville anunciou que vai conceder à iniciativa privada todos os parques ou boa parte dos parques e áreas públicas da cidade. E aí, será que o Mirante vai ser cobrado ingresso? É isso que a gente vai descobrir no Café com Chuville de hoje. A gente está começando. Café com Chuville. Olá, meus amigos, eu sou Leandro Schmitz, editor e repórter do portal Chuville Notícias, e se você tem essa dúvida que eu falei antes, será mesmo que vai ser cobrado ingresso para entrar em parque em Joinville? Mas antes de a gente começar o nosso programa, quero falar para você e pedir para você se inscrever aí no nosso canal do Chuville Notícias, compartilhe esse vídeo com todo mundo que acha que vai ser cobrado ingresso, mas será mesmo? E a gente também pede para você se inscrever e curtir as nossas redes sociais, estamos até no TikTok, e se você quiser receber as notícias do Chuville direto no seu celular, o QR Code vai aparecer aí nessa tela para você, direto no aparelho, ser bem informado, tá bom? Estou aqui do meu lado com o Ricardo Mafra, que ele é secretário da Administração e Planejamento. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa Café com Chuville. Obrigado, Leandro, obrigado a todos que estão nos assistindo, obrigado pelo convite, a gente está à disposição aqui para esclarecer as dúvidas, o que for possível, e falar um pouquinho sobre esse processo aí. Secretário, no final do mês de março, a Prefeitura de Joinville anunciou que está sendo aberto estudos para conceder à iniciativa privada os espaços públicos, parques da cidade. E aí, pelo menos nós do Chuville Notícias, a gente teve muita mensagem de pessoas dizendo, tá, mas então agora a gente não vai mais ter acesso, se tiver acesso vai ser pago, né? A exemplo do que existe em Balneário Camboriú e em outras cidades. Afinal de contas, existe esse risco, secretário? Bom, então só esclarecer, né, o que a gente está realizando agora é uma PMI, é um procedimento de manifestação de interesse para que a gente receba o interesse de escritórios especializados ou empresas especializadas na modelagem dos estudos de uma possível futura concessão. Nada então, certo, nada garantido, apenas uma intenção. É uma intenção. Todos os processos nascem todos os processos de concessão nascem, óbvio, de uma necessidade, uma vontade de administração de fazer as concessões, mas eles só se viabilizam depois que os estudos comprovem que, de fato, essa viabilidade existe, né? Aqui eu acho que já para esclarecer, né, uma das premissas que estão colocadas lá dentro do edital, como premissa obrigatória, é que não haverá cobrança de nenhum equipamento que a gente já tem hoje. Mirante, nada. Então, todo o acesso público que eu tenho hoje permanece permanece numa futura concessão. Nos mesmos horários? Nos mesmos horários, da mesma forma. Bom, e aí as pessoas perguntam, mas como é que se viabiliza então uma concessão dessa? Se viabiliza com o oferecimento de outros serviços, né? Então a ideia dessa modelagem desses estudos é avaliar, as empresas vão nos apresentar se há a viabilidade de, havendo uma concessionária, que serviço ela poderia oferecer para tornar essa concessão viável. Por exemplo, eu posso ter no Mirante um circuito de ecoaventura, posso ter no Mirante uma tirolesa, posso ter no Parque Morro do Finder um circuito lá mas o acesso público ele permanece. Então isso é uma premissa básica do estudo aqui, da possibilidade dessa concessão, é que o acesso público permanece. Secretário, você falou agora de um dado interessante, né, de que possivelmente Morro do Mirante teria uma tirolesa, né, um teleférico. Quem é de Joinville sabe, né? O senhor também está há muito tempo em Joinville. É joinvilense? Sim, joinvilense. Joinvilense, então o senhor sabe que lá na década de 90, começo dos anos 2000 no governo do saudoso Luiz Henrique da Silveira, se falava em aplicação de um teleférico ali no Mirante, que ligaria Boa Vista ao centro, e acabou que não existiu, né? E agora tem essa possibilidade. Então, assim, os estudos vão poder demonstrar se há viabilidade ou não, né? Lembrando que a gente está falando de parques hoje de preservação, todos eles têm uma série de regras ambientais que precisam ser cumpridas, então o estudo deve levar em consideração isso também, né? Então, se de fato há viabilidade para um teleférico, é possível que economicamente tenha, mas a gente também tem que vencer essas barreiras ambientais e tudo mais para que de fato isso possa ser colocado de pé depois. E isso tudo, né, deve ser apresentado por essa empresa que vai ser selecionada para fazer os estudos. Quais são os prazos agora? O prazo agora, até dia 27 de abril, a gente recebe os requerimentos, né, das empresas que são responsáveis por fazer que vão se colocar à disposição para fazer os estudos.
a gente tem em torno de 15 a 20 dias para fazer a análise dessa documentação e escolher a empresa, né? Aqui nós estamos fazendo um processo um pouco diferente dessa PMI, que a gente está fazendo uma PMI com autorização exclusiva. Em outros casos, a gente recebia várias empresas fazendo os estudos. Agora não, agora vai ser apenas um escritório, uma empresa especialista que vai ser escolhida para apresentar os estudos. A partir do momento da autorização, ela tem em torno de 120 dias para apresentar os estudos. E aí, então, a gente tem uma expectativa de, no segundo semestre, já ter esses estudos que mostram a viabilidade ou não do processo de concessão destes parques. Na prática, secretário, vamos dizer assim que ano que vem é possível que isso já esteja caminhando? Isso é importante deixar esclarecido, né? Porque a gente tem hoje uma fila de processos de concessão em andamento, né? Tem vários processos, a gente tem vários processos, só que são processos que eles são um pouco demorados, porque são processos que de fato precisam esgotar todas as possibilidades ali de análise, de verificação, para garantir que os contratos sejam executados da melhor maneira possível, né? A gente está falando de contratos, às vezes, de concessão que pode chegar a 25, 30 anos. Então, você ter um contrato que vai ter que ter uma duração no poder público por 20, 25 anos, precisa estar muito bem planejado, precisa ter muita segurança jurídica. Então, essa é a primeira etapa, é bem a inicial mesmo que nós estamos fazendo agora, para a gente ter esses estudos aqui, e aí depois a gente dá continuidade ao processo. E secretário, se por acaso nesses estudos todos os parques, incluindo lá o Morro do Finder, o Caieiras, se porventura essa empresa, ou sei lá, o consórcio de empresas não se interessar por alguma coisa, vai ficar alguma coisa de fora, meio que abandonada? A prefeitura já pensou nisso? Não. Então, assim, a expectativa e aí as regras que a gente está colocando é para que seja um pacote, né? Um pacote de concessão que incluam todos esses parques. Obviamente que a modelagem vai deixar isso mais claro, se é viável ou se não é viável. É só esclarecer que nesse momento o que a gente vai receber são os estudos. Depois começa todo o processo, recebemos os estudos, temos agora um material com qualidade para dar continuidade, aí começa sim o processo de futura concessão. Aí a gente vai ter toda a parte de audiência pública, consulta pública, preparação da documentação, esses documentos precisam ser enviados ao Tribunal de Contas, precisa ter a validação do Tribunal de Contas para lá na frente aí sim fazer a licitação da concessão propriamente dita, né? Então são processos longos, um pouco demorados sim de fato, mas um exemplo é que a gente está em operação já, foi a PPP da iluminação pública, um processo que a gente começou lá em 2022, então a gente teve o leilão o ano passado, fez a contratação e agora começou a operação, né? Então é um processo longo porque a gente está falando de um contrato em que a empresa vai trabalhar com essa operação da iluminação pública, por exemplo, por 22 anos. Então, de fato, muda muito a forma como a gente trabalha esses contratos, traz um pouco mais de segurança. Alguém pode perguntar assim, não, mas a prefeitura nunca fez isso. Não, já fez, né? O contrato do recolhimento e armazenagem do lixo é um contrato de concessão, foi feito lá em 2002, já é um contrato já tem bastante tempo, foi renovado recentemente, então o procedimento não é estranho. O fato é que nós, quando a gente iniciou aqui, a prefeitura não estava muito, vamos dizer assim, aderente a esse tipo de concessão, esse tipo de procedimento. É o que a gente está fazendo, temos uma equipe que trabalha somente com esses processos. Obviamente que todas as secretarias são envolvidas, né? Secretarias, por exemplo, quando a gente fala aqui do Parques e Praças, a gente está falando da Secretaria do Meio Ambiente, está falando da Secretaria da Cultura e do Turismo aqui, que tem muito a ver com esse processo, né? Então todas as secretarias participam desse processo. E vai ser feito futuramente uma audiência pública para discutir isso? Obrigatória, né? Então é feito uma consulta pública, que é um prazo, né? Todas as nossas concessões que já estão em andamento, a maioria delas já passou por essa etapa de consulta e audiência pública. O que é isso? Consulta pública é realizada no site da prefeitura, todos os documentos que instruem o processo estão lá. Então, por exemplo, estacionamento rotativo, que é um processo que a gente está próximo agora de entrar na fase final, está toda a documentação lá, está todos os estudos, todas as minutas de contrato, editais, estão todos lá. E a gente faz também, junto com essa consulta pública, que ela acontece no site, onde as pessoas se manifestam, uma audiência pública, né? Então ela já foi, a maioria desses processos também já foi. Então aqui da mesma forma, quando de fato a gente for iniciar um processo de concessão, vai passar por consulta pública, audiência pública, para demonstrar
todo esse processo, né? Secretário, hoje, dentro desse rol de parques e opções públicas aí da cidade, está incluído também no estudo esse novo Parque Linear Cachoeira que está se planejando na área central de Joinville? Não, o Porto Cachoeira ele é um parque, ele acaba se transformando num parque, mas ele é um equipamento aberto, né? Ele se transforma como se fosse uma praça, como a gente tem hoje as nossas praças. Esse não está incluído nessa modelagem de estudo. Então, hoje, nessa modelagem que a gente lançou agora edital para receber os estudos, nós temos o Morro do Finder, e junto com o Morro do Finder, uma praça que existe na Rua Piratuba, que a ideia é verificar a viabilidade dessa praça ser apoio para o Morro do Finder, porque o Morro do Finder tem uma dificuldade hoje de acesso, né? Ele é um pouco difícil o acesso dele. O Morro do Boa Vista e o Zoobotânico, o Parque Caieiras também, que é um parque lá que está à disposição e é um parque muito bonito, né? Quem sabe reativar o mirante? Exatamente, Caieiras, né? exatamente. E já estamos considerando aqui dentro dessa modelagem o Parque 25 de Julho, que contempla o Palácio das Orquídeas, a Casa Krieger e aquele imóvel que tem no meio ali que vai se transformar num parque em Chaimel, né? De casas em Chaimel. Secretário, o senhor falou um ponto muito importante, Parque das Orquídeas, né? Palácio das Orquídeas. Foi o Palácio, isso. Enfim. Teve esse problema aí com as contas, junto com essa empresa. Chuvilho Notícias até noticiou que essa empresa ela estava com um grande passivo trabalhista, né? Teve um chamamento de uma empresa, chama outra, não deu certo. Então, ou seja, teve duas empresas, não deu certo, e essa obra, como é que ela está hoje? Ela está parada? Está se licitando novamente? Sim, nós publicamos na semana passada, né, a licitação da retomada da obra. Então, de fato, esse é um risco que todos nós estamos correndo, né? Infelizmente, a empresa que estava contratada para a execução da obra, ela teve problemas financeiros, não exatamente por conta desse contrato, que a prefeitura estava fazendo a fiscalização e com os pagamentos em dia, mas ela teve outros problemas fora desses contratos e ela acabou entrando em falência, em concordata e fechou. A empresa simplesmente fechou, nos abandonou, a gente abriu um processo administrativo contra a empresa ela acaba recebendo uma multa, ela também é impossibilitada de licitar conosco por um determinado período, e ela também teve aí a rescisão unilateral do contrato por parte da prefeitura, encerrado esse processo administrativo, e a gente já lançou agora a licitação para a retomada da obra. Essa licitação ela deve ocorrer no final do mês de abril, não me recordo bem a data, mas já foi publicada essa licitação para a retomada da obra. A gente não desistiu não, a gente vai continuar insistindo, isso são coisas que acontecem, infelizmente. Aconteceu, por exemplo, muito parecido com a Ponte Plácido, né? A Ponte Albertinho Borchardt, também aconteceu. A gente teve uma empresa que atrasou bastante, não conseguiu realizar a obra, a gente precisou retirar a empresa e relicitar. Nós relicitamos. Existem sempre duas alternativas, né? Eu posso tentar chamar a próxima ou relicitar. Em alguns casos é melhor fazer a licitação do zero mesmo, até por atualização de preços e tudo mais. Com sorte, veremos essa estufa aí funcionando até o fim do ano. Eu acho que sim, eu acho que a previsão é essa, né? A gente acredita que a gente vai ter sucesso novamente nessa licitação, fazer uma boa contratação e executar essa obra com tempo. Maravilha. Eu falei aqui com o secretário Ricardo Mafra, da Secretaria de Administração e Planejamento da Prefeitura de Joinville. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Café com Chuvilli. Eu que agradeço. Obrigado. Até mais. Gente, você ficou com a gente até agora, obrigado pela sua audiência. A gente convida novamente você a se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com quem você quiser, se inscreva nas nossas redes sociais, receba as notícias do Chuvilli direto no seu aparelho e até o próximo encontro aqui, Leandro Schmitz, no Café com Chuvilli. Tchau, tchau!